1 Timóteo capítulo 4 foi o texto que nós lemos ontem para fundamentar a nossa reflexão, para quem não estava aqui, sobretudo sobre 3 aspectos: a importância da teologia para a saúde da igreja, a importância da igreja para a saúde da teologia e a importância de ambos para a saúde do teólogo. Nós lemos 1 Timóteo 4, do 13 até o 16, que dizia assim: até a minha chegada, Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição de mãos pelo presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina, continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. E a partir dessa palavra que Paulo trouxe para o jovem pastor Timóteo, nós identificamos e refletimos aqui sobre esses 3 pontos: a importância da teologia para a saúde da igreja, porque Paulo é muito incisivo com Timóteo aqui, para que ele protegesse a igreja de Éfeso de falsos profetas e de falsos ensinos com boa teologia bíblica. O primeiro aspecto que ele traz para Timóteo é para que ele lesse a Bíblia com toda a igreja, publicamente em voz alta. Depois ele exortasse, que é o encorajamento, é o aconselhamento, e depois ele ensinasse, que é o estudo sistemático da palavra de Deus com essa igreja. Nós vimos a partir do verso 14 que também a igreja é importante para essa teologia fluir com saúde, porque Paulo lembra Timóteo que o ministério dele, o dom dele e o trabalho dele como um ministro teológico na igreja foi dado mediante um dom que Deus concedeu a ele através da imposição e a transmissão de autoridade da liderança da igreja e o comissionamento e o reconhecimento dos presbíteros, ou seja, a igreja faz parte desse processo. E por fim, meus irmãos, na parte final do texto 14 e 15, Paulo diz para Timóteo cuidar de si mesmo, da doutrina, porque assim ele iria salvar a si mesmo quanto aos outros, mostrando que tanto a igreja que tem essa teologia como a teologia que está nessa igreja contribuiriam não só para a saúde dele e a salvação dele, mas através dele também a salvação dos demais. Então foi essa a nossa introdução, a nossa reflexão de ontem, respondendo a uma pergunta que me foi feita por um homem que questionava a necessidade dos líderes se prepararem teologicamente. Os irmãos que estavam aqui ontem se lembram dessa pergunta. Nós não precisamos de teologia, nós precisamos do evangelho, somente pregar o evangelho. Só que pregar o evangelho envolve teologia. O evangelho é teologicamente fundamentado pelas Escrituras, porque Jesus disse que nós deveríamos crer nele como diz as Escrituras. Então tem Jesus, tem a fé, mas tem as Escrituras. Então o próprio evangelho, que é Cristo, é o Cristo das Escrituras. Nós vimos ontem que sem esse fundamento das Escrituras, a gente pode criar uma hemenêutica e uma espiral hemenêutica e uma fundamentação que é teoricamente bíblica, mas é especulativa. A gente tem um pastor muito famoso no Brasil que usa esse argumento de que Jesus é a sua referência hermenêutica para todas as outras escrituras. O problema é que as escrituras é que fundamentam esse Cristo. Então, é uma relação, uma correlação muito importante. Eu preciso de Jesus para ler toda a palavra, mas eu só vou entender esse Jesus pelo qual eu leio toda a palavra por toda a palavra. Então, não dá para separar. Nós vimos que é uma contradição pensar que a gente não precisa de teologia. Os irmãos que estão aqui pela primeira vez, também porque ele dizia para mim, pastor, na Bíblia era tudo mais rápido, os líderes eram rapidamente comissionados e já iam para a obra, não tinha essa burocracia, esse processo todo demorado, e a gente refletiu aqui ontem
que não é bíblico isso, que o processo de preparo dos líderes na Bíblia é lento. Foi na vida de Moisés, foi na vida dos outros líderes do Antigo Testamento, foi na vida de Paulo, que mesmo após a conversão, só foi para a sua primeira viagem missionária cerca de 12 a 14 anos depois. Para os próprios apóstolos, que mesmo tendo um intensivão de 3 anos e meio com Jesus, não estavam devidamente preparados para liderar a igreja. Pedro, que é o próprio e principal líder da igreja, foi um dos que teve que se submeter a Paulo, a Barnabé, na primeira assembleia da igreja, em Atos 15, porque Pedro tinha uma concepção teológica errada, pessoal, emocional, ligada à sua própria experiência, e através da igreja e do conjunto dos pastores e irmãos ali, como Paulo e Barnabé, que tinham voltado da viagem missionária, essa teologia de Pedro foi revista, editada e corrigida naquele momento. Então, o processo não é rápido, o processo é lento. Nós vimos também que se pregar o evangelho é tudo o que a gente precisa, boa parte do Novo Testamento não precisava ter sido escrita, porque o evangelho pode ser entendido que Cristo é o único Salvador com alguns versículos, mas todo o arcabouço teológico do Novo Testamento, as cartas dos apóstolos, tem a ver com esse evangelho aplicado na vida das pessoas, essa teologia bíblica sendo trazida para dentro da vida da igreja. Por isso as cartas apostólicas existem, e por isso nós temos todo o Novo Testamento. E a gente viu ontem também que o próprio exemplo da carta que Paulo escreve a Timóteo, que Paulo fala o tempo todo para Timóteo: você permanece naquilo que você aprendeu, toda a escritura é inspirada por Deus, tu porém não ajas como eles, e ele vai fazendo o contraponto entre aqueles que não têm uma teologia bíblica, não têm uma fundamentação na palavra, aqueles que se acham mestres e fazem afirmações ousadas, mas nada entendem. Paulo vai falar para Timóteo: tem mulherzinhas sobrecarregadas de paixão que aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade, e homens sorrateiramente penetram em suas casas e as seduzem, e elas são então desviadas do foco do evangelho. Paulo deixa claro na própria carta que ele escreve, tanto na sua primeira prisão, quanto na segunda, que teologia é essencial para a saúde da igreja, que teologia é essencial para que a igreja esteja robustamente preparada para lidar com falsos profetas, falsos mestres e falsas teologias também, digamos assim, heresias. Por outro lado, a teologia desconectada da igreja se torna um grande exibicionismo intelectual. Sem a igreja, a teologia fica solta e ela se torna especulativa, emocional, apenas filosófica, e também para nada serve. Então foi essa a primeira reflexão ontem, para quem não estava aqui, que nós tivemos, baseado nesse texto aqui de 1 Timóteo, capítulo 4, onde nós defendemos que a teologia precisa estar dentro da igreja e ser fabricada, produzida a partir da igreja. Bom, depois dessa recapitulação, a gente agora precisa refletir sobre a missão de levar isso para fora. E aí, nesse sentido, eu convido vocês a abrirem a Bíblia lá no capítulo de Mateus escatológico, Mateus 24. Eu fiquei pensando, será que o seminário, o Sibima, o Maranata, que acabou de cantar Maranata, gosta de escatologia? Eu tive a impressão que sim, né? Mas eu não vou entrar numa sessão escatológica necessariamente com vocês nesse sentido. Mas eu quero usar um pequeno versículo no final de Mateus, no final não, mais ou menos no meio aí de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, como ponto de partida para a nossa reflexão sobre o desafio de comunicar teologicamente de forma relevante o Evangelho. Irmãos, Mateus 24, 14, todo mundo comigo? Deixa eu ver se tem uma água aqui. Essa água aqui é de hoje ou de ontem, será? Eu estou na dúvida. Só um copinho que eu coloco no copo, por favor. Mateus 24, 14. Vamos ficar de pé para a gente ler esse versículo, por gentileza?
É só um versículo, será que a gente consegue ler juntos? Qual é a versão? Tem uma versão oficial que vocês usam aqui? NA, é a que a gente usa lá também. É a que você usa, né? A gente tem um hábito lá no seminário de começar o ano lendo toda a Bíblia, né? Então, todo mês de fevereiro, a primeira e a segunda semana do semestre letivo do CTCEB é a leitura de toda a Bíblia. Tem um pessoal que fica doido. Pastor, como assim? A gente vai começar agora em Gênesis 1 e daqui a 8 dias a gente termina Apocalipse no final. E todos os anos, desses últimos 6 anos que eu estou lá, a gente já leu com os alunos 6 vezes a Bíblia toda. E é fantástico porque muitos chegam sem nunca terem lido toda a Bíblia, e você pode fazer uma comparação. Você lê o Gênesis na segunda-feira, na terça-feira já está passando por Êxodo, Levítico, e você começa em pouco tempo a comparar textos. É uma experiência intensa, um pouco cansativa, mas é muito interessante. Então a gente começa a leitura e a dinâmica funciona assim, pastor Tiago. Tem aí alguns professores, alguns alunos vêm para cá, são uns 4, 5 microfones, aí um lê o capítulo 1, outro 2... Aí quando ele se cansa, ele senta, outro toma o lugar dele, e assim, de forma meio informal, a gente vai trocando de lugar e vai lendo. Aí tem os intervalos para o café, o almoço, o jantar, vai dormir em casa, no outro dia retoma, e a gente começa o semestre assim. E os alunos viram e mexem e perguntam, pastor, mas por que isso no programa? Porque a gente tem que começar pelo começo, tem que começar pela base. Então todo aluno lá lê a Bíblia inteira com a gente no começo do semestre. Vou conversar com o Tiago sobre isso. Já tem aluno aqui com um olho desse tamanho, pastor Tiago. Estou brincando, viu, gente? Nós não combinamos nada ainda, viu? Mateus 24, 14. Vamos ler juntos? Pela NAA, que é a versão que a gente adota lá para essa leitura também. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mais uma vez. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Muito bem. Vamos orar? Senhor, nós abrimos a Bíblia com as mãos, mas só o Teu Espírito pode abrir o nosso coração. Pedimos a Tua ajuda nesse momento, Deus. Fala enquanto eu falo, prega enquanto eu ministro aqui e compartilho com os meus irmãos, que apesar de mim, a Tua palavra e o Teu poder possa atuar em nós nessa noite e dar significado e importância para esse momento juntos aqui, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar? Irmãos, nós vimos desde ontem que teologia pode ser definida como a ciência sobre Deus. A ciência no sentido de uma reflexão, uma busca que todos nós temos de entender quem é Deus. Todo ser humano tem essa busca. Um professor meu dizia que todo ser humano é teorreferente, ou seja, Deus é a referência dele, ainda que ele o negue. Qual é a teorreferência de um ateu? Bom, ele já está se definindo a partir de Deus. Eu não creio em Deus. Então por que Deus entrou na definição, né? Ele já está se definindo a partir disso. Eu sou o que não crê nele. Mas nele quem? Se não existe, né? Então, todo ser humano é religioso. Todo ser humano tem, mesmo que negue isso, um impulso pelo eterno, um impulso pelo transcendente. Isso está em nós, está implícito na gente. Paulo vai usar esse argumento para dizer que, por causa da revelação da criação, que revela a Deus, e por causa disso que está dentro de nós, nenhum ser humano tem desculpa diante de Deus para não crer nele. Mas, apesar de todo mundo pensar sobre Deus, nosso pensamento não alcança, é especulativo, é limitado. O nosso pensamento sobre Deus é falho, é contaminado, nós somos fracos para isso. Nós não conseguimos entender nem as coisas daqui, quanto mais as coisas de lá. Então, o fato é que, se todo mundo é um teólogo, de certa forma, como Karl Barth dizia, mas tem um mundo inteiro repleto de péssimos teólogos, de gente que tem um conceito errado sobre Deus. C.S. Lewis dizia isso: eu não posso tratar vocês como criança, eu preciso trabalhar e falar sobre teologia, porque se todos vocês pensam sobre Deus, vocês querem ter o conceito mais correto possível sobre Ele. Então eu não devo deixar de falar de teologia com vocês.
É um respeito à razão, à reflexão que todo ser humano tem. Então, se todo ser humano busca ou tem alguma ideia sobre Deus e nós temos a revelação de quem Ele é, pesa sobre nós uma grande responsabilidade. Nós temos um conhecimento, nós temos um tesouro, nós temos aqui a preciosidade de uma mensagem que o mundo precisa. O mundo está carente de Deus, o mundo está perdido, o mundo é um mundo trans, um mundo em trânsito de identidades. A crise sexual é só um reflexo disso. As pessoas não sabem quem são, por que estão aqui, qual é a missão da vida delas. As pessoas estão perdidas, elas são religiosas, mas elas não estão em comunhão com Deus. E nesse mundo confuso, nós temos o tesouro. Nós temos aqui literalmente um tesouro. É como se a gente abrisse um baú de um grande tesouro. Quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós podemos lê-la e conhecer a Deus a partir dela, e conhecer quem é Cristo, o Cristo das Escrituras a partir dela. Nós temos aquilo que todo mundo precisa. Ou seja, as principais soluções para o nosso mundo não estão nas cátedras das universidades ou dos palácios presidenciais, mas a solução para o problema do mundo quebrado está na palavra de Deus e do Cristo que é revelado a partir dela. E esse depósito, esse tesouro está sobre a responsabilidade da igreja. Ela é a responsável, a mensageira, o atalaia, o comunicador dessa mensagem. As pessoas estão padecendo e nós temos o remédio. Nós temos a solução. Hoje à tarde, conversando com o Tiago numa gravação, uma pergunta foi com o pastor Tiago, o professor Tiago, sobre o que um aluno ou um candidato ao ministério deve pensar, qual é um fator motivador para ele. E um dos fatores que me vem à mente é esse privilégio de fazer parte da missão mais importante do mundo. De levar para as pessoas perdidas aquilo que mais elas precisam. Eu costumo dizer que se você ama alguém que não conhece a Cristo e você nunca falou de Jesus para ela, você não a ama tanto assim. Se você ama alguém, diz que ama e ela não conhece a Cristo e você nunca compartilhou o Evangelho com ela, você não a ama tanto assim. Elas precisam de Cristo. Cristo salva, né? Para fazer assim uma introdução ao Evangelho bíblica, vamos lembrar do que Paulo diz em Atos 17, 24 a 28, lá para os gregos em Atenas. O Deus que criou o mundo e tudo o que neles há é o Senhor dos céus e da terra, e a todos dá vida, respiração e as demais coisas, pois nele vivemos, movemos e existimos. Em Apocalipse 4,11 diz: digno é o Senhor de receber toda a glória, honra e poder, porque tu criastes todas as coisas. Então esse Deus criou todas as coisas e nele nós nos movemos, nós nos locomovemos, nós existimos. E ele, por ter criado todas as coisas, é digno de receber toda a glória, honra e poder. É assim que começa o Evangelho. O Evangelho começa com Deus. O Evangelho não começa com Deus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida, porque o plano maravilhoso que Deus tem para alguém sem Cristo é o inferno. O Evangelho começa com Deus que criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e Ele é digno de receber. E Jesus morreu na cruz para que Deus receba a sua glória e que todos possam aplaudi-lo, reverenciá-lo e adorá-lo, porque Ele é digno, Ele merece. Esse é o começo do Evangelho, é Deus, Ele é o epicentro, Ele é o centro, é por Ele. A vida de cada um de nós é sobre Ele, é para Ele. Mas entrou o pecado, né? Romanos 3,23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente tem a mensagem do Evangelho que não esconde o mal do mundo, a depravação do mundo, o racha do mundo, a crise do mundo, que não esconde o pecado do mundo, a maldade do mundo, que não ignora isso, mas aponta para a graça. O Evangelho nos aponta para Cristo. A boa nova, a mensagem é que Cristo é o Senhor. João 3,16, porque Deus amou, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente trabalha a memorização lá no seminário, a gente faz essa pergunta: você é um crente João 3,16 ou você já passou dessa fase, né?
porque geralmente é o versículo que a gente mais decora, né? Em João 14,6, Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está aí, o Evangelho está aí. E o Evangelho termina com um apelo querigmático, um apelo a uma decisão. Romanos 10, 9 e 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E João 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Está aí o Evangelho. Deus é digno de receber toda a honra e toda a glória, a nossa vida é sobre Ele, a nossa existência é sobre Ele, o mundo só existe para Ele, por Ele. Em Colossenses capítulo 1, Paulo conecta esse Deus Criador com o Filho, dizendo que o Filho também é Criador e que para o Filho tudo foi criado e Ele sustenta todas as coisas, dando a proeminência também para o próprio Cristo, o Senhor de todas as coisas. Nele tudo subexiste, ou seja, nada existe, só Deus existe, todas as outras coisas subexistem, só existem a partir dele. Mas o pecado nos afasta desse Deus. Cristo é a única solução para o pecador arrependido, que pela graça é salvo. Tem mensagem mais importante do que essa? O quê? A Constituição? Igualdade, liberdade e fraternidade? Qual outro documento é mais importante para você e eu propagarmos por aí? Qual outra mensagem é mais importante? Qual mensagem arranca uma pessoa do inferno e leva para a eternidade? Esse bom depósito, esse tesouro, essa teologia bíblica revelada, saudável, salvadora, da fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, foi dada a nós como responsabilidade. Nós temos que pregar esse evangelho. Nós temos que comunicar isso teologicamente correto, mas com relevância para esse mundo. E aí tem algumas questões iniciais aqui para a gente refletir. A primeira delas é o contexto da comunicação. Aqui em Mateus 24 é o capítulo onde Jesus responde aquela pergunta que os discípulos fazem quando Jesus diz que iria reconstruir o templo, que ele seria destruído. E então eles dizem para Jesus, quando é que essas coisas vão suceder? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Jesus deu a pergunta dos discípulos sobre a sua declaração profética de destruição iminente do templo, uma resposta que é esse capítulo. Jesus responde essa pergunta com esse capítulo 24. Eles estavam preocupados com o quando essas coisas iriam acontecer, talvez confundindo ali a segunda vinda com algum outro desses eventos, com a destruição no templo que ocorreria inclusive naquele mesmo século. Mas o fato é que Jesus ele qualifica esse tempo mais do que o quantifica. E esse é o ponto mais importante dessa introdução aqui, sem entrar na cronologia dos últimos tempos. É que Jesus ele vai responder, sobretudo, trabalhando na vida desses discípulos, a responsabilidade que eles tinham, enquanto todas essas coisas não se consumavam. Enquanto ele não volta e enquanto todos esses sinais não se cumprem, o que nós temos que fazer? E é muito interessante porque a aplicação do sermão escatológico de Jesus vem no capítulo 25. Jesus conta a parábola das 10 virgens para falar que os seus discípulos precisavam estar vigilantes e preparados para a volta do noivo. Jesus vai contar a parábola dos talentos para nos ensinar sobre o serviço nesse tempo. Esse é o tempo do esforço, esse é o tempo do suor, esse é o tempo do campo de batalha, esse é o tempo de semear, de plantar, de trabalhar, porque vem a alta noite e vai chegando o dia. Esse é o tempo também de amar, de acolher, de resgatar, na parábola das ovelhas e dos bodes, no final do capítulo 25. Então, Jesus ele vai narrar os eventos escatológicos de Mateus 24 e vai aplicar dizendo, vigiem, sirvam, trabalhem, amem. O imperativo aqui, será pregado, fica evidente que vai chegar no versículo versículo 14, aliás, e será pregado o evangelho. Está o imperativo aqui.
não apenas entendendo os sinais dos tempos, mas trabalhando fielmente, amando generosamente, servindo com esforço enquanto esse final e essa consumação não acontece. Esse é o único ponto introdutório importante para enfatizar aqui, a missiologia dessa escatologia. A missiologia dessa compreensão que pesa sobre nós. Esse é o primeiro ponto que eu queria observar. O segundo é que nós estamos falhando nessa comunicação relevante do Evangelho. Há um tempo atrás, os argumentos e as críticas que eram feitas para nós tinham a ver com a nossa dificuldade de ir para um campo missionário. Então, nós entendíamos que nós não estávamos tão efetivos na comunicação relevante do Evangelho, porque a gente não sabia lidar com aquela tribo, ou com aquela língua, com aquela selva difícil de entrar. E a gente tem exemplos tremendos aqui no Brasil e no mundo todo de missionários que desbravaram os contextos mais difíceis para levar o Evangelho, né? Tem o Morrison e o Townsend, que foram homens que trabalharam com uma língua chamada Caquiquel, que é uma língua indígena com mais de 200 formas para um verbo lá. Imagina o desafio linguístico que eles enfrentaram. Nós temos missionários que adentraram as florestas selvagens. Nós temos aquela frase que William Townsend ouviu de um nativo que diz assim: se o seu Deus é tão esperto, por que ele não aprendeu a falar a minha língua? Né? Já ouviram essa frase? Que foi um fator motivador para nascer a missão Wycliffe, né? A missão que trabalha com tradução. Porque o missionário ouviu de um nativo: mas se o seu Deus é tão bom assim, por que ele não fala a minha língua? Né? E aí ele se debulhou em cima do desafio de traduzir a palavra para a língua daquele índio. Então, entretanto, hoje a gente não precisa falar sobre esses aspectos tão extremos de comunicar o Evangelho, de uma selva densa, de uma língua muito difícil, porque nós estamos falhando na comunicação do Evangelho aqui, talvez terminando essa noite de congresso, e daqui para amanhã e daqui para domingo, nós teremos oportunidades no trajeto para casa, no trajeto para a igreja, no convívio com outros, e nós não compartilharemos o Evangelho. Nós não precisamos ir tão longe. Nós não precisamos ir a campos estrangeiros. Nós falhamos em comunicar o Evangelho no nosso dia a dia, na nossa própria vida comum, no dia a dia. Outro destaque nessa reflexão é alguns problemas que a gente tem na comunicação. Então, a gente primeiro tem que entender o contexto dessa comunicação, que é num contexto de avançar com o Evangelho enquanto todas as coisas não se consumam. Nós temos que entender que nós falhamos nessa comunicação porque temos o hábito de não ter o hábito de evangelizar, e nós temos alguns problemas na hora que a gente faz isso. Um dos problemas é quando o comunicador não pratica a mensagem. A gente enfrenta esse problema porque a não prática da mensagem tira a nossa credibilidade para apresentar essa mensagem. Num livro chamado A Grande Omissão, já ouviram falar desse livro? A Grande Omissão, já ouviu, pastor Tiago, né? Do Dallas Willard. É interessante o livro nessa provocação. Ele diz o seguinte: nos dias de hoje, porém, deparamos com uma enorme decepção em relação ao caráter e às influências das pessoas e instituições cristãs, e pelo menos por implicação da fé cristã e sua visão da realidade. Quem dentre os cristãos de hoje é um discípulo de Jesus em qualquer sentido substantivo do termo discípulo? Porque o discípulo é um aluno, um aprendiz, um praticante, um iniciante. E o Novo Testamento, que deve ser o nosso princípio norteador no caminho com Cristo, deixa isso claro. Nesse contexto, os discípulos de Jesus são pessoas que não apenas adotam e professam certas ideias, como também aplicam a sua compreensão crescente da vida no reino dos céus a todos os aspectos de sua vida na terra. Jesus diz: venham após mim e sigam-me, ou seja, há um caminho de imitação de Jesus no nosso dia. Um outro problema nessa comunicação do Evangelho é quando nós evitamos essa responsabilidade. Nós racionalizamos a nossa omissão. A gente diz que evangelizar é algo para algumas pessoas fazerem. É um dom que alguns têm.
eu não tenho esse perfil, eu não tenho essa responsabilidade. Porque o Novo Testamento, pastor, diz lá num dos textos do Novo Testamento que tem para Timóteo, Paulo para Timóteo, que tem o dom de evangelista. Em Efésios diz que há um dom de evangelista. Só que quando a gente lê e entra aí a teologia bíblica, Atos e o começo da igreja, nós vemos claramente que toda a igreja se envolvia com a evangelização. Que a partir de Atos 2 há um grande movimento de evangelização por toda a igreja. Em Atos 8, literalmente diz que as pessoas dispersas iam pregando o evangelho por onde iam. Nós temos um diácono que é Filipe evangelizando no deserto. A gente precisa e a gente deve enviar missionários aonde o evangelho é proibido, lugares onde o evangelho é proibido. Você conhece um lugar onde o evangelho é proibido? Você já foi em um lugar onde o evangelho é proibido? Uma região, a Coreia do Norte é um exemplo, né? Recentemente nós recebemos missionários da Coreia do Norte lá no seminário e na universidade, e eles compartilhavam um ex-soldado do exército norte-coreano que tinha sido no passado um sanguinário combatente dos que fugiam na fronteira para a Coreia do Sul. Ele se converteu e ele foi desertado, ele teve que fugir do país para não ser preso pelo regime, e ele mora na Coreia do Sul hoje. Ele contando que nós brasileiros podemos entrar na Coreia do Norte, ele que é norte-coreano não pode. A Coreia do Norte, apesar de ser fechada em um comunismo terrível, ela tem interesses de turismo, interesses comerciais de abertura. Então, um brasileiro pode turistar na Coreia do Norte, mas um norte-coreano que se converteu, que adotou uma postura de vida diferente do regime, não pode entrar mais lá. E ele fazia um apelo para nós: envie missionários. Nós temos um seminário na Coreia do Sul para preparar missionários para irem para a Coreia do Norte. E ele dizendo: se preparem. Isso foi o ano passado, pastor Tiago. Se preparem, porque Deus vai abrir, assim como abriu as cortinas de ferro da antiga União Soviética, vai abrir os muros da Coreia do Norte. Isso não está longe, ele dizia. Se preparem, porque Deus vai nos dar oportunidade. Lugares onde o evangelho é proibido. Me lembro em 2001, quando estava passando um tempo de trabalho missionário em Portugal, eu fui visitar o Marrocos, que é um país no norte da África que é de um regime muçulmano muito fechado. E ali eu conheci missionários clandestinamente. Um grupo deles, da Missão Horizontes, teve que fugir porque haviam sido descobertos e corria o risco de morte, corria o risco de serem mortos ali. Eu visitei um missionário lá que eu nunca me esqueci, missionário Pablo, um mexicano, na cidade de Marrakech, e isso foi há 23 anos atrás. Ele tinha 2 filhas pequenas, a esposa, e eu dizia: o que te leva a deixar o conforto do México, da sua casa, da sua cidade, para vir arriscar a vida aqui? Porque você já me disse que sabe que o governo tem suspeitas sobre você. Ele falou: eu sei que o governo tem, eu posso ser deportado ou morto a qualquer momento. Ele me levou para visitar uma pessoa: Tiago, agora é a primeira vez que eu vou falar de Cristo para ela. Tem 2 anos que eu estou fazendo amizade com esse amigo. Eu só posso falar de Jesus para alguém aqui depois de um tempo longo de relacionamento, para eu ter certeza que ele não vai me denunciar. E eu fui com ele nessa casa, e a mulher ficava lá para dentro, porque não podia estar junto no mesmo ambiente com a gente, nesse regime da Sharia, dessa lei islâmica, e ele compartilhava as primeiras palavras do evangelho com aquele homem. Ele era técnico da seleção marroquina de basquete de paraplégico. Falei: Pablo, você joga basquete? Eu nunca joguei, não. Falei: mas como é que você conseguiu? Eu consegui, eu sou professor de educação física, esse foi o meio que eu consegui chegar no Marrocos, e eu sou um missionário clandestino aqui. E eu perguntei para ele: o que te leva a deixar todo o privilégio, o conforto do México e vir para cá? E ele disse: eu estou no lugar mais seguro do mundo, Tiago. Eu nunca me esqueci daquilo. Imagina um seminarista formando, com todos os meus medos e apreensões, ouvindo isso de um missionário num país muçulmano, pregando o evangelho escondido, correndo risco de morte dele, da esposa e dos filhos. Ele falou: Tiago, eu estou no lugar mais seguro do mundo. Se eu estivesse lá na cidade do México, na praia de Cancún, eu estaria no lugar mais perigoso do mundo, porque eu estaria fugindo, estaria evitando, estaria tentando não cumprir a missão que Deus colocou na minha vida. O lugar mais seguro do mundo é o lugar da obediência.
é o lugar do cumprimento da missão. Eu me sinto seguro, eu me sinto em paz, eu estou em paz com o que eu estou fazendo, porque eu tenho convicção que Deus me deu essa ordem. É inesquecível isso para mim. Nós temos que pregar o Evangelho em lugares onde o Evangelho é desconhecido, não é que é proibido, ele é desconhecido. E aqui, eu me lembro que vim pregar aqui num congresso em 2010 de missões, eu estava com alguns dados da Juvep, que tinha feito uma pesquisa aqui no Ceará e no Nordeste como um todo, e ela tinha feito uma pesquisa especificamente no Ceará, mostrando que a 100 quilômetros daqui de Fortaleza tinham pelo menos 10 cidades com menos de 2% de evangélicos. Não sei como é que está hoje. E esses dados traziam informações sobre contextos do sertão aqui para dentro, sem nada do Evangelho. Não é que ele é proibido, ele é desconhecido mesmo. Em muitos contextos aqui, no sul do Brasil, em etnias indígenas, tem pelo menos 8 segmentos que são menos evangelizados no Brasil: os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos, os sertanejos, os quilombolas, os imigrantes, os surdos, e também até o grupo dos mais ricos são os menos evangelizados. Alguém tem um chamado aí para trabalhar com os mais ricos, né? Pastor, eu até tenho um chamado, só não tenho dinheiro, né? Nós também precisamos entender o nosso campo, lugares onde o evangelho é corrompido, é distorcido. E aí o espectro é bem maior. Aí o Brasil se torna um grande campo missionário, porque aonde o evangelho é distorcido, não é o evangelho. Se você tem uma enfermidade e o remédio que te entregam é o remédio errado, não só a enfermidade não é sanada, como o problema é agravado, né? Então a gente tem aí os pseudos cristãos, as igrejas supostamente cristãs evangélicas e um movimento no Brasil muito grande que distorce o evangelho, e com isso ele é corrompido, e com isso o efeito dele é anulado, né? O comunicador distorce a mensagem ao comunicá-la. A gente se lembra de Gálatas capítulo 1, quando Paulo diz: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, que seja anátema. Então dá para identificar pelo menos 3 tipos de distorção do evangelho aqui. Tem o evangelho acrescentado, porque Paulo diz: vocês estão indo além do evangelho. Tem o evangelho pervertido, porque ele diz: vocês estão contaminando o evangelho. E tem o evangelho trocado, porque Paulo diz: vocês estão ensinando um outro evangelho. Pensando numa ilustração assim bem simples, imagine que seja um suco de laranja. O evangelho acrescentado é quando você coloca um limãozinho ali para dar um gostinho, né? Igual a limonada que o pastor Tiago me deu hoje no almoço, né? Dá um toquezinho de limão com alguma outra coisa ali, não tinha nada alcoólico, um negócio tranquilo, né? E essa mistura não é o evangelho. Acrescentou, não é. Paulo diz: ou o evangelho pervertido, ou seja, você colocou só laranja no suco, mas uma está podre, e o suco já se perdeu também. Ou o evangelho trocado, você coloca limão e diz que é laranja, e de fato isso também não produz efeito. Então, o comunicador distorce a mensagem. E por último, uma outra observação sobre isso: o comunicador espanta os destinatários da mensagem. Tem isso, sabe? No Novo Testamento tem a palavra escândalos, né? Que é uma palavra grega que significa ofensa, tropeço, escândalo, causar ofensa ou desencaminhar. Então tem pelo menos 2 significados dessa palavra e 2 usos dela no Novo Testamento. Tem a palavra escândalo, que a gente vê em João 6, quando Jesus faz aquele discurso, onde Jesus diz: aquele que não beber do meu sangue e não comer da minha carne não tem parte comigo, onde Jesus está pregando o evangelho, pregando que ele é o alimento que as pessoas precisam comer. Jesus está sendo fiel na entrega da mensagem, mas por estar sendo fiel na entrega da mensagem, e claro nisso, as pessoas se escandalizavam, porque era algo muito duro, era um duro discurso. E de fato, João 6 diz que à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram. Esse escândalo é um obstáculo a aceitar a mensagem de salvação. Isso escandaliza o mundo.
Você dizer, você é pecador, nada do que você fizer pode ser suficiente para salvar você. Isso é escandaloso, isso é loucura para os gentios, como diz Paulo. Mas existe um outro sentido de escândalo usado na palavra de Deus. Em Mateus 18, quando Jesus diz, ai do mundo por causa dos escândalos, e ai do homem pelo qual vem o escândalo. O que ele está dizendo é quando o obstáculo a aceitação do evangelho tem a ver com a falta de clareza e com a falta de caráter do comunicador. Então tem aquele que se escandaliza porque entendeu o evangelho e tem aquele que se escandaliza porque não entendeu o evangelho e não entendeu o evangelista. Se escandalizou e estranhou o comportamento dele. São dois tipos de escândalos que atrapalham a comunicação do evangelho. O primeiro escândalo, porque o homem se ressente e se fecha para o evangelho. O segundo, porque o comunicador escandaliza com o seu comportamento e com a sua falta de clareza. Então são alguns desafios aí. E então, na segunda parte da nossa palestra, eu vou aplicar 6 pontos aqui nesse versículo para ajudar a gente a ter uma comunicação do evangelho teologicamente correta e relevante. Dentro dessa reflexão fica aí para a gente então o desafio de que nós temos que pregar esse evangelho, superar essas barreiras, criar coragem e assumir essa responsabilidade que é nossa. E esse será pregado o evangelho aqui de Mateus 24:14, é uma atribuição à responsabilidade que todos nós temos. Todos nós aqui. E a gente vai ver na segunda parte 6 aplicações disso para as nossas vidas. Tá bom? O intervalo de 20 minutos, 15. De 15 igual o de ontem ou de 15 de hoje? Eu estou de olho. O intervalo de 15 minutos de todo o seminário é a mesma coisa, né? Eu já sei como é. E a gente já volta.